Começou aí? Beleza. Aqui também começou no Instagram. Vamos dar uns minutinhos pra galera entrar. Já tá mais cedo. Vou chamar a galera aqui. Conforme forem entrando, podem chamar também. Convidar a galera pra participar. Quem quiser participar, pode participar à vontade. Quem puder, comente se quiser. Galera aqui. Acho que é isso. Galera entrando aí pra gente começar. Que foi? É isso, fechou. Acho que não tem ninguém ainda aqui. Deixa eu começar um pouquinho mais cedo, é bom que vai dar tempo da galera entrar. Já vou divulgar no Twitter também. A mãe entrou. Oi mãe, tudo bom? Ele não tá funcionando no PC. É que na real ainda falta 3 minutos, né? Sim, eu tô dando um tempo justamente por isso. A gente começou mais cedo. A mãe, por exemplo. O Isca entrou também. Tô esperando uma galera entrar aí, porque eu comecei a live mais cedo que o normal. Daqui um minutinho já dá o horário, daí eu acho que eu já começo. Mesmo sem muita gente. Eu comecei mais cedo mesmo, foi... A gente só terminou de arrumar e ligou sem esperar. Daí vamos, não vou desligar pra começar de novo, né? Isso, fechou. Divulguei onde dava pra divulgar. Agora bora. Hoje a gente vai estudar o versículo 37 do Salmo 119. A gente está estudando em sequência toda semana. Padrão. E o assunto desse salmo é a vaidade. A vaidade é o tema principal dessa live. Porque é justamente o assunto que o salmista traz à tona, né? Durante o versículo, ao longo do versículo. E vai conversando a respeito dos pedidos que ele já tem feito nos versículos anteriores. Tudo relacionado justamente a pedir direcionamento e a ajuda de Deus. E aqui não é diferente. Aqui, mais uma vez, reconhecendo dependência, reconhecendo a necessidade de ajuda de Deus para atingir o objetivo dele. E colocando como objetivo dele aqui abandonar a vaidade, né? Eu vou ler o versículo na NA, que é a versão padrão do
das nossas lives aqui, fala o seguinte: desvia os meus olhos para que não vejam a vaidade e vivifica-me no teu caminho. Na NVT fala: desvia os meus olhos de coisas inúteis e restaura-me por meio da tua palavra. Patrick entrou já. Acho que a Cissa, que foi uma das pessoas que mais comentou, não vai poder participar, mas depois ela assiste, porque ficou muito divertido o estudo de hoje, pelo fato dele ter sido direcionado pelas perguntas de vocês e não pelo que eu queria falar só, sabe? Então, tipo, foi divertido de fazer, porque eu fiquei preocupado em responder as perguntas que foram feitas enquanto eu fazia o estudo, não só em falar aquilo que eu queria. Mas é isso. Aqui, eu acho que a grande diferença que dá pra gente fazer um paralelo é pegar a NAA e a NTLH, porque a gente consegue ter uma percepção, como eu sempre falo, a NTLH ela dá uma mastigada nas coisas. E aqui fica interessante da gente ver o sentido das palavras que estão sendo usadas por meio dessa mastigada que eles dão, né? Se a gente pegar a NAA, vai falar: desvia os meus olhos para que não vejam a vaidade e vivifica-me no teu caminho. A NTLH fala: não me deixes ficar pensando em coisas sem valor, sê bondoso para comigo como prometeste. Então, a gente entende aqui que eles trocam a vaidade por coisas sem valor, né? Então, a gente consegue entender qual é o sentido da vaidade, né? A primeira ideia que ele quer passar com a vaidade. A gente começa nisso, no coisas sem valor. Então a NTLH, nesse sentido, ela é muito boa. Eu sempre recomendo quando a gente... Eu nunca recomendo tu basear o teu estudo na NTLH, mas muitas vezes quando a gente não tem muitos recursos de várias traduções diferentes, a NTLH, por ser uma tradução bem acessível, tu consegue até no aplicativo do celular e tudo mais, tu consegue comparar ela com as outras, ela geralmente te dá uma ideia do que aquelas palavras querem dizer. E daí te dá um contexto mais geral sobre aquilo. Vai, espirrou aqui, saúde. Vai de novo, acho. Oi? Vai de novo, acho. E ó, como vai? O salmista, ele já tem orado, ele já vem orando, né, há algum tempo pelo coração dele, né? Orando em relação ao coração dele, para que Deus guie o coração dele. A gente tem estudado isso ao longo das últimas semanas. E quando a gente vê uma pessoa tão dedicada em orar pelo próprio coração, pela saúde espiritual do próprio coração, a gente começa a pensar que uma pessoa com o coração alinhado e realmente forte, fixado em Cristo, ela tem poucas preocupações, né? Porque as tentações vão vir e ela vai estar firmada em Deus. Mas não é assim que o salmista reage, né? Não é assim que o salmista age, pelo menos. O salmista, ele não confia nos olhos dele. E aí, além de orar pelo coração dele para que seja fortalecido, para que ande nos caminhos de Deus, ele pede para que Deus desvie os olhos dele da vaidade. Então a gente consegue entender que o coração ficou em segundo caso ali. A ideia do salmista é basicamente ter duas barreiras de defesa contra essa tentação. Se for possível que os meus olhos se desviem, sejam desviados por ti, né, por Deus, não por si mesmo ou por mim, não pela minha força, mas pela força de Deus, que os meus olhos sejam desviados da vaidade, de forma que eu não caia nessa vaidade por nem olhar para ela, mas que caso eu olhe, o meu coração, por causa das minhas orações anteriores, está firme, está forte, está firmado justamente nesse Deus que é capaz de me livrar. Então, ele coloca aqui que a gente consegue perceber que a preocupação dele em se armar defensivamente contra esse pecado, colocando primeiro o coração dele em oração, agora colocando os olhos dele, pedindo para que Deus desvie os olhos dele desse pecado, dessa vaidade, né? E outra coisa interessante é perceber que o texto, pelo menos em português, ele não fala que os olhos sejam fechados, ele fala que os olhos sejam desviados. A gente precisa entender que a gente tem que ter um alvo, sabe? Quando a gente tá nessa caminhada, nessa jornada, ali ele vai falar para vivificar no caminho. E quando a gente está no caminho, a gente precisa estar de olhos abertos, a gente precisa estar atento, a gente precisa realmente ter um alvo, ter um objetivo, ter um horizonte ao qual a gente quer seguir. O que a gente não pode fazer é deixar que os nossos olhos se fixem em vaidades, em coisas ao longo do caminho, por distrações. E é isso justamente que a vaidade vai ser ao longo desse versículo.
Como eu falei, eu abri uma caixinha de perguntas ontem, justamente para que vocês pudessem direcionar os rumos desse estudo, né? E aí essa introduçãozinha que eu fiz de mim mesmo, falando justamente sobre isso, sobre essas duas defesas que ele queria fazer, sobre ter um alvo e sobre não querer se desviar desse alvo que é o caminho dele, né? Que é Cristo. No caso é Deus, né? O salmista não conhecia Cristo, mas a ideia de Cristo, da salvação que vem de Deus. O medo de ser engolido por essa vaidade fez ele orar para que Deus impedisse ele de observar a vaidade, mas que caso ele obedecesse a vaidade, caso ele visse e observasse a vaidade, o coração dele estaria pronto, sempre por mérito de Deus. Deus seria a pessoa que desviaria os olhos dele quando possível, e Deus seria a pessoa que fortaleceria o coração dele quando fosse necessário, sabe? Em qualquer tempo a gente consegue manter os nossos olhos fixados no horizonte que é Deus, não qualquer outra vaidade. Mas aí, segundo perguntas, né, não foram literalmente a mesma pergunta, mas influenciado por perguntas do Sama e da Cissa, eu quis comentar um pouco sobre o que é vaidade. Então a gente vai entrar dentro dessa palavra. O que vaidade significa? O que é a vaidade? Mais especificamente, também saber o que a vaidade é para o salmista, né? Porque a vaidade, a gente sabe que as palavras elas têm um significado em si, na língua portuguesa, mas elas têm outro significado quando a gente está colocando ela dentro de um contexto bíblico. A vaidade, ela vem do latim e ela significa fútil, ilusório ou vão. Uma coisa vã, fútil ou ilusório. Eu falei ao contrário. Para o dicionário, tem dois possíveis significados, tá? E eu acho esses dois significados que o dicionário nos dá muito bons, e eu queria justamente comentar como aplicar uma visão cristã dentro desses significados que o dicionário nos dá, entendeu? Para mostrar que é capaz sim a gente entender a percepção cristã das coisas quando a gente é cristão e a gente tem a ideia bíblica e a gente tem o significado das palavras. O primeiro significado de vaidade é tudo que é vão, vazio ou de aparência ilusória. E aí eu escrevi aqui justamente nesse sentido, né? Qualquer coisa que tente ser algo que não é, que tente mostrar algo que não é de fato, né? Essa aparência ilusória, essa coisa vã, é uma coisa que ela se mostra algo, mas que ela não tem um significado por trás, ela não tem profundidade, ela é algo, uma casca, ela é uma ilusão, de fato. Talvez ela consiga te iludir no começo, talvez ela consiga te enganar e fazer tu se apegar a ela, mas quando tu vai depender dela, tu vai ver que é vazia, né? Elas não são pensamentos, atitudes e motivações que não são fundamentadas em Deus. Ou seja, quando a gente fala em vã, ilusão, ou quando a gente fala de coisas vazias na vida, isso é muito vago, né? Para a vida de um contexto geral, é muito vago esses conceitos de ser vã, ser vazio. Para uma pessoa uma coisa é vã, para outra não é, sabe? A gente tem essa diferença de realidades dentro do que podemos aplicar dentro dessas três palavras. Agora, quando a gente vai para Deus, a gente começa a ter outras ideias, porque Deus ele tem ideias determinadas do que cada coisa significa, sabe? Daí vamos lá. A gente pode dizer que nesse sentido de tudo que é vão, vazio ou de aparência ilusória, eu quis usar o exemplo dos fariseus. Quando Cristo diz em Mateus 23, 27 e 28, ele fala o seguinte, ó: ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês são semelhantes aos sepulcros pintados de branco, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda podridão. Então a gente consegue ver o quê? Que os fariseus, eles tinham essa aparência ilusória. Eles forçavam essa aparência ilusória. Essa era a intenção deles. De iludir as pessoas, de fato. De fazer com que as pessoas vissem eles de uma maneira que não era exatamente o que eles eram. E essa hipocrisia
Essa hipocrisia vista nos fariseus é uma vaidade. É uma baita de vaidade. A gente vai conversar sobre isso, inclusive, tá? Vocês estão falando sobre ego transformado aí, sobre ser uma idolatria de si mesmo, isso tudo a gente vai conversar também. Porque teve pergunta relacionada a isso. Mas em querer manter uma boa postura ante as pessoas, esconder nossos pecados para parecermos santos. Sim, inclusive essa é a ideia que a gente está comentando agora, né? De essa aparência ilusória, de mostrar uma coisa que tu não é, que tu sabe que tu não é, né? Tu ser uma pessoa vazia, mas tu mostrar uma camada e uma casca bonita, aparentemente, para atrair pessoas, para ser aplaudido. A grande intenção da vaidade é receber admiração de terceiros, tá? Ela tem um objetivo fixo que é justamente esse: receber de fora alguma coisa. A idolatria do ego em si, ela geralmente consiste em tu se amar. A vaidade, ela vai um pouquinho mais além, porque além de tu se amar, tu quer que as pessoas te amem e que vejam em ti aquilo que tu vê. Então essas duas coisas vão andar juntas e vão realmente ser muito danosas na vida do cristão. Mas a gente vai comentar tudo isso ainda hoje. A gente vai aprofundar nisso tudo, tá? Esse significado, né, de coisas ilusórias, além de poder se aplicar nos fariseus, como o próprio Cristo apontou, a gente entende que pode ir de encontro, né, o combate dele pode ir de encontro com aquilo que Cristo fala no final do capítulo 6, no meio do Sermão do Monte, quando Jesus fala que a gente precisa parar de correr atrás de coisas vazias, como coisas não vazias em si, mas coisas supérfluas, coisas que são comuns, alimento, vestimento, essas coisas dessa terra. Ele fala assim: para de correr atrás de coisas dessas terras, para de correr atrás de coisas que os pagãos correm e foquem no meu reino e na minha justiça. É isso que Jesus fala. Ele, basicamente, o que Jesus está dizendo ali pra gente, o que ele está apontando pra gente é que essas coisas vãs e vazias que o dicionário nos aponta na vaidade, para Deus elas têm significados bastante certos. É o seguinte: o que não vem de mim é vão. O que não é por mim é vão. E o que não vai pra mim é vão, sabe? É tudo dele, por ele e pra ele. E o que não seguir esses 3 pontos é vão. Pra Deus é simples. É supérfluo tudo aquilo que não fala nada, não diz respeito a Deus. Se não diz respeito a Deus, não é interessante, é vaidade. É isso. É básico. É muito amplo, porque basicamente 90% do que a gente faz no nosso dia a dia, mas é a realidade. Qualquer coisa que não seja de Deus, por Deus e para Deus, é vaidade. É isso que a gente consegue compreender quando a gente entende o que é digno de nossos pensamentos para Cristo e o que é vão para Cristo. E sabendo o que é vão para Cristo, a gente entende o que é vaidade. Vaidade é tudo aquilo que é vão, vazio ou ilusório. Eu quis trazer uma frase que eu já trouxe várias vezes aqui, eu vou trazer mais vezes provavelmente, que é uma frase do Lewis, que diz: tudo que não é eterno é eternamente inútil. Então é exatamente isso. Tudo que não for eterno, tudo que não tiver respaldo eterno, tudo que não tiver consequências eternas, tudo que não tiver objetivos eternos na nossa vida é vão. Tudo que termina quando a gente morre é vão. Tudo que não vai nos seguir na vida eterna é vão. Tudo aquilo que não nos gera crescimento na vida eterna é vão, sabe? Essa frase é perfeita para a gente entender o primeiro significado que o dicionário nos dá dentro do cristianismo, né? Para Deus, qualquer coisa que não venha dele e não seja por ele e não seja para ele é vã. E a vaidade, se a vaidade exige uma ilusão, a melhor maneira de combater ela é uma verdade. E a nossa verdade é Cristo. Ele é a verdade fundamental que combate essa ilusão, né? Mas existe um segundo significado no dicionário, e esse segundo significado é um pouquinho maior. Ele fala: qualquer valor atribuído a uma característica baseada no desejo de reconhecimento. Aí vamos lá, é grande. Isso é porque eu já resumi o que o dicionário colocou, tá? Ele fala assim, ó: qualquer valor que nós damos a características que nós temos
simplesmente para querer receber algo de alguém em troca. Ou seja, antes a gente estava falando sobre mentiras, né? A gente estava falando sobre coisas que eu não tenho, mas eu finjo que tenho para ser admirado. Aqui ele está falando, inclusive, agora essa segunda parte fala de dar valor à tua característica, mesmo que ela seja verdadeira, para ter benefício. E aqui, gente, é importante, não é só físico. A gente tem a ideia de que uma pessoa vaidosa é a pessoa que cuida do cabelo, cuida do óculos, faz isso, faz aquilo. Não, a vaidade ela vai muito além do físico. Ela vai pro emocional, pro intelectual, pro filosófico, pra qualquer área da nossa vida, sabe? Qualquer valor que nós demos a coisas que nós temos, esquecendo de Deus, esquecendo de dar valor a Deus, que recebemos de Deus, qualquer vanglória, né, que a gente chama, né, mas é vangloria que, tipo, eu li num livro isso e eu falei sem explicar, foi mal. Basicamente, qualquer vanglória que a gente faça é uma vanglória. Toda vez que a gente gloria a nós mesmos por alguma coisa, nós estamos fazendo uma vanglória, entendeu? Essa vanglória é justamente uma vaidade nossa, de gloriar nós mesmos por alguma coisa. O narcisismo, ele é uma vaidade bem escrachada e orgulhosa dessa vaidade. Os fariseus eram pessoas vaidosas, mas eles não tinham orgulho de serem vaidosos. Agora, um narcisista, ele tem orgulho de ser o que ele é. Ele ama ele ama amar ele, entendeu? É isso, o narcisista, ele é um vaidoso hardcore, basicamente. E geralmente tem mais a ver com Se bem que não, nenhum dos dois é limitado à aparência. Embora os dois sejam considerados geralmente relacionados à aparência, nenhum dos dois se limita à aparência, tá? Enfim, se a hipocrisia busca gerar conhecimento, se a hipocrisia que busca ganhar reconhecimento é vaidade, imagina agora tu se gloriar de uma coisa que tu tem. Tu tá sendo ingrato porque tu recebeu, né? Então, nós temos os mentirosos que são os hipócritas. A gente usou o exemplo do fariseu. E nós temos também pessoas verdadeiras que se vangloriam de si mesmos, mas que são vaidosos por isso. E quem que eu quis usar de exemplo aqui? Desculpa, eu ia falar jovem nerd, mano. Peraí, que caiu aqui. A live do voltou? Instagram? Não, voltou, acho que a internet deu uma caidinha. Assim, basicamente o jovem rico. O jovem rico, ele chegou na presença de Cristo, crente de que ele estava... a coisa na minha mão é um carregador. Basicamente, ele chegou na presença de Cristo, dizendo, se vangloriando das suas conquistas, daquilo que ele tem orgulho de ser. Eu cumpro os mandamentos desde a minha mocidade, cumpro com perfeição. E cara, Jesus nem negou porque Jesus sabia que ele estava tão convencido daquilo, por mais que se fosse verdade ou não, aquilo não importava se era verdade ou não para ele. O que importava para ele naquele momento é que ele tinha certeza de que ele sempre seguiu os mandamentos. E Cristo não quis negar, Cristo quis tocar na ferida, dizer assim, ó, tá bom, eu sei que tu tá me mostrando esse teu casaco maravilhoso, mas abre esse teu casaco que eu quero ver essa camiseta toda rasgada que tu tá por baixo, sabe? Eu sei que tu tá escondendo coisas por trás. E aí Jesus bate justamente na ganância dele. E aí a gente começa a ver que ele sai chateado, ele sai frustrado, porque Cristo não olhou para aquilo que ele queria mostrar. Cristo não olhou para aquilo que ele levantou e gloriou com uma característica boa dele. Cristo olhou para aquilo que ele precisava olhar, sabe? Então, a gente começa a ver que essa é a maior característica de uma pessoa vaidosa. Ela se cega completamente naquilo que ela quer se cegar. Ela vai se gloriar, mesmo que seja verdade aquela característica, ela vai colocar aquela característica como uma coisa boa, como uma coisa maravilhosa, e ela não aceita que as pessoas discordem dela. Daí essa é aquilo que eu falei, vou voltar um pouquinho ali, eu falei que tem uma pequena diferença entre a idolatria e a vaidade, é justamente isso. A idolatria é justamente tu acreditar que uma característica tua é boa.
E quando tu acredita que uma característica boa tua é boa, tu tem essa egolatria. Quando tu se coloca e gosta de ti por causa de uma coisa que tu tem e tu se gloria por causa disso. Agora, a vaidade é tu querer que os outros percebam isso e que os outros sintam a mesma coisa. Aquele jovem rico, ele era idólatra e naquele momento ele mostrou a sua vaidade. Ele mostrou que não só ele admirava o que ele tinha, como ele também queria que Cristo admirasse. E quando Cristo não admirou, ele mostrou a vaidade dele, ficando entristecido com Cristo, saindo dali triste e se recusando a seguir Cristo que ele dizia querer seguir, só porque Cristo não conseguia ver nele o ídolo que ele criou em si mesmo, sabe? A ponto que ele chegou falando, né? Eu cumpri tudo. Então, ele crê muito nele e ele é de fato ególatra, né? Ele idolatra o próprio ego, idolatra a própria existência, e quando Cristo não se enxerga na mesma idolatria que ele se frustra com Cristo, ele fica realmente chateado. Então, essa segunda característica, né, da vaidade, ela fala justamente sobre a exaltação das nossas próprias qualidades em busca de admiração. É tão errado quanto tu mentir. Tu se vangloriar, seja por atributos hipócritas ou seja por atributos verdadeiros, ambos são vaidade, ambos são errados, ambos vão contra a vontade de Deus. E aí eu quis trazer justamente a ideia de que nós somos pessoas depravadas, sabe? Eu sei que muitas pessoas colocam essa ideia de que a depravação humana é uma coisa calvinista, mas não é. A depravação humana é uma coisa que, se tu for ler livros dos pais da igreja, eles falam sobre a depravação. Se tu for conversar com muitas pessoas arminianas, com pessoas pentecostais, elas vão falar sobre essa depravação. E essa depravação é uma coisa real, é uma coisa bíblica. Negar a depravação é uma heresia, porque a depravação é de fato uma coisa que de fato uma coisa bíblica, um fato bíblico, sabe? E aí eu quis trazer, desses diversos exemplos que nós temos sobre a depravação, eu não quis trazer eles. Eu quis trazer justamente a ideia de que a glória não deveria estar em nós, deveria estar em Deus. Daí eu trouxe... Eu quis trazer Efésios 2, 8 e 10, que fala que a gente é salvo pela graça mediante a fé e que nem a fé vem de nós. Então, em nenhum aspecto, em nenhum sentido, a gente consegue créditos e glórias a nós. Toda essa glória é dada a Deus por tudo isso que acontece, por toda essa verdade, toda essa maravilha que a gente vê. A depravação não é um fardo muito grande, porque é justamente a ideia de que mesmo que tu não consiga fazer, Deus te ama e Deus te redimiu, porque Ele pode, por mais que tu não possa. A depravação é muito pelo contrário de um fardo muito grande. Um fardo grande seria Deus querer te obrigar a se achegar nele, mas é muito pelo contrário. Deus vem nos buscar porque Ele sabe que nós somos incapazes. A depravação é muito contrário de um fardo grande. A depravação é o resumo de Mateus 11, 28, que diz: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele não diz: vem a mim e que eu vou te acompanhar nessa caminhada e tu vai carregar o fardo. Não, ele diz que ele vai pegar o teu fardo pesado e ele vai te dar o fardo leve dele. Então, a depravação não é uma coisa pesada. Ela não pode ser uma coisa pesada em ti. Se na tua mente a depravação tem sido uma coisa pesada, que a gente possa dobrar nossos joelhos e justamente orar para que Deus ilumine a nossa mente acerca desse ensinamento bíblico. Porque ele é um ensinamento que justamente deveria nos dar ânimo, não nos desanimar. Isso acontece, por exemplo, as pessoas que são calvinistas, ela tem o jargão de uma vez salvo, sempre salvo, né? Pelo menos as pessoas assim veem, né? Porque a gente vê aí pessoas que caem para o hipercalvinismo, daí cai para o outro lado. Mas o que a gente tem que entender é que no momento que Cristo nos salvou, nós somos salvos. Não existe pecado ao qual nós consigamos fazer, ao qual vai nos tirar da salvação. E se nós não formos salvos, não existe nada que nós façamos que vamos alcançar a salvação. A salvação é totalmente de Deus.
O problema é que quando nós colocamos que a suficiência em nós, ou que Deus não é o suficientemente grande para colocar em mim a salvação, mesmo quando a gente vê no arminianismo, o poder de Deus, né? Isso, de dizer assim, se eu quiser, eu vou ser, se eu aceitar a salvação, eu vou ser salvo. Ou seja, no momento que eu digo isso, que se depende de mim a salvação, eu estou negando a eficácia da morte de Cristo na cruz. Cristo morreu e em João 6 diz para nós que todos aqueles que foram dados a Ele serão salvos. Nenhum se perderá, nenhum vai se perder. Então é isso que quando a gente fala a respeito de salvação, quando a gente fala a respeito de condenação, isso tem que trazer uma alegria e a certeza de salvação no nosso coração. Em 1 João fala justamente que se nós duvidarmos da nossa salvação, nós estamos chamando Deus de mentiroso. Deus mentiroso, isso. Porque Deus disse que por meio de Cristo nós somos salvos. Fecha a porta, os cachorros. Nós somos completamente salvos por Cristo. Não tem nada que nós possamos fazer que vá nos derrubar da salvação. É isso, gente. Eu tentei evitar falar sobre calvinismo aqui, mas o pai não quis. Então é isso. Sinto muito aí, vocês que não são calvinistas, desculpa. Mas independente disso, é brincadeira. É muito verdade isso que o pai falou. A Bíblia nos diz que se nós não acreditarmos que Cristo nos salvou, nós estamos chamando Deus de mentiroso, porque Ele nos prometeu a salvação, tá? Ele nos prometeu a salvação. Então isso que o pai falou é totalmente verdade. Eu tava brincando aqui que o pai chamou calvinismo. Isso não é calvinismo. Isso não é calvinismo, é Bíblia. Isso é Bíblia, de verdade, tá escrito na Bíblia. Esse negócio aí tá escrito na Bíblia, a gente não falou nada que Calvino escreveu. Não, é que eu não tilto nem com os doguinhos, eu tilto com os motoqueiros que passam. E daí os cachorros. E deixa os cachorros bravos, entendeu? Daí os cachorros ficam pistola e, tipo, não é culpa dos cachorros, mas culpa desses motoqueiros que ficam fazendo barulho. Enfim, voltamos. Falando sobre a incapacidade do homem de agradecer, de engrandecer a Deus, de louvar a Deus, né? Nós somos incapazes de engrandecer a Deus. Em 1 Coríntios 2,11 fala que pois quem conhece as coisas do ser humano a não ser o próprio espírito humano que nele está? Assim, ninguém conhece as coisas de Deus a não ser o Espírito de Deus. Ou seja, o homem entende das coisas dos homens e o Espírito entende das coisas do Espírito. Nós não podemos agradar a Deus do nosso próprio jeito, no nosso próprio âmbito. Então, tu se gloriar de uma característica tua, seja ela verdadeira ou seja ela inventada por ti, acredite tu nela ou não, qualquer maneira que tu se glorie da tua própria... de ti mesmo, tu tá sendo idólatra, tu tá sendo vaidoso e tu tá sendo antibíblico, tu tá indo contra uma verdade bíblica que é a dependência humana no quesito de salvação. Isso Paulo fala para nós em Coríntios e em Colossenses, né? Tudo que nós fizermos seja para a honra e para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, seja para a honra e para a glória de Deus. Ou seja, tudo que a gente fizer. Tu vai no mercado comprar uma coisa, seja para a honra e para a glória de Deus. Vai estudar para a honra e para a glória de Deus. Vai cavar um buraco para a honra e para a glória de Deus. Tudo seja para a honra e para a glória de Deus. O que cair disso é idolatria. Daí a gente entendendo o que significa a idolatria, nós podemos ir pro... Desculpa. A gente entendendo o que é vaidade, nós podemos ir para o que é a origem da vaidade enquanto pecado, né? Um conceito cristão de pecado. E essa parte do estudo foi baseada em perguntas da Cissa e do Patrick. A primeira parte tinha sido do Sama e da Cissa, agora é da Cissa e do Patrick, essa parte. As raízes, de acordo com o que a gente viu até aqui, elas são o culto a si mesmo e o culto a coisas do mundo. Então nós temos dois tipos de idolatria aqui. Nós temos a egolatria e nós temos a idolatria de coisas de fora. Então nós temos... nós vamos começar com a egolatria, que foi uma coisa que a Cissa trouxe nas perguntas dela. E pra mim é muito difícil, quando a gente vai falar de egolatria, dizer o que vem primeiro, se é a idolatria ou a vaidade. Mas eu chutaria justamente que a vaidade, por ela parecer um passo
anterior, sabe? Enquanto ela é a admiração de si mesmo, a vaidade é o não estar contente com admirar a si mesmo, mas querer que os outros admirem a ti. Então, assim, a vaidade seria uma egolatria 2.0, assim, é ridículo. Ela é um amor desordenado e inexplicável de um ser humano por si mesmo, como a idolatria é, só que ela eleva isso a um grau de querer que todo mundo concorde contigo, tá? E se a gente sabe que a vaidade está longe de se limitar a uma característica física, né, de quem se admira o próprio corpo, a gente pode entender que tu pode ser uma pessoa ególatra e vaidosa em relação a ser religioso, como os fariseus eram, ser vaidoso com o teu conhecimento, com a tua aparência, com o teu humor, com o teu profissionalismo na tua empresa, em todos os aspectos da tua vida, em qualquer característica que tu tenha enquanto humano, tu pode ser vaidoso em relação a ela. Então nós precisamos abrir nossos olhos em tudo que nós somos para que a gente não nos permita nos tornar vaidosos em relação a isso. Alguém falou alguma coisa aqui. Tô com medo do Twitter pra não tomar spoiler. Não, ó, tá proibido spoiler aqui, velho. Quem tomar spoiler, quem der spoiler vai perder John McToole, alguma coisa. John McToole, ele fala que a vaidade, ela é qualquer coisa que seja temporal. Isso, eu até citei a frase dos livros ali, tudo que não é eterno é eternamente inútil. Então qualquer coisa que seja temporal é vaidade. Tu vai fazer uma casa, a gente olha quando Davi foi fazer o templo, ele disse assim, eu moro num palácio e o meu rei vive em barraco. Sim. Então assim, o meu Deus vive no barraco, eu quero fazer. E às vezes a gente vê hoje igrejas fazendo mega igrejas, mega templos aí, por vaidade, não é para servir a Deus. Não é por amor, é por vaidade. Não é isso, é para ter um lugar, não é nem por vaidade, é por comodidade. E por vaidade, lógico, né? Não, o Templo de Salomão lá, por exemplo, é pura vaidade. Mas assim, aquilo foi feito não por vaidade, na realidade, foi feito para Deus. Isso foi o que ele mais quis. Davi queria, e Deus não permitiu que Davi fizesse. Isso só para te ter uma noção, como é que o coração de Davi queria fazer uma coisa para Deus e Deus não permitiu que ele fizesse, né? E aí foi assim, quem vai fazer não vai ser tu, vai ser o teu filho. Então muitas vezes a gente quer fazer coisas para Deus e isso cai na vaidade. Até coisas que nós possamos fazer pode cair na vaidade. É muito complicado isso. O que a gente precisa entender é que a gente vive numa sociedade que justamente ela prega admirar a si mesmo, né? A gente tem vivido numa sociedade que eleva a autossuficiência e o autoconhecimento e tudo isso a uma coisa muito grande, e a autoadmiração é uma coisa muito grande. E aquilo que começa com uma admiração acaba se tornando eventualmente uma admiração desordenada e acaba se tornando uma idolatria. E quando tu tiver uma idolatria, aí a vaidade vem. Ela vem para te convencer de que tu precisa fazer todo mundo olhar para ti da mesma maneira que tu se olha. Ela vai te convencer de que os outros precisam reconhecer o teu grande talento, a tua altíssima capacidade e te admirar que nem tu que nem tu faz todos os dias. E aí é nesse momento que a gente começa a distorcer a realidade, porque isso não vai ser um problema. Quando a gente precisar distorcer a realidade para fazer as pessoas verem a gente como a gente vai fazer isso. E aí a gente vai sair daquela segunda parte, onde a gente usa as nossas características para nos vangloriar, e a gente vai começar a nos tornar hipócritas. Nós vamos começar a mostrar coisas que nós nem temos, para que as pessoas olhem pra gente da maneira que a gente olha. Porque eles dizem assim, não, se isso aqui não é o suficiente para eles me admirarem, então eu vou fingir que eu tenho mais, e a gente vai cada vez mais se encher de vanglória e de vaidade, porque a gente vai querer que os outros olhem pra gente dessa maneira. Quem se autodeclara humilde é vaidoso. Eu acho, cara, ego transformado, só isso. A minha resposta pra isso é ego transformado. É a história da medalha, né? A humildade do evangelho não é
autocomiseração, que é o que a gente acha que é humildade. Não é tu se ver menos, mas tu ver menos a ti. Não é tu pensar menos de ti, mas tu pensar menos em ti. Tu pensar cada vez menos em ti. É o famoso que ele cresça e eu desapareça. Então isso é Não, Ingrid, o Templo de Salomão que eu falei, que foi construído por vaidade, é o templo brasileiro aqui que o Edir Macedo? É o Edir. O Edir Macedo fez. O Templo de Salomão foi feito foi planejado por Davi, quer dizer, foi pensado por Davi, planejado por Deus e executado por Salomão. Não é a mesma coisa. Ele fez uma cópia do Templo de Salomão, o Edir Macedo, e isso foi por pura vaidade. Uma réplica, né? Uma réplica, isso. Eu vou ver, tem uma pergunta aqui. Deixa eu ver o que... Caraca, peraí, tem... Caraca, tem todas as perguntas do meu story tem aqui. Que massa. Eu não sabia que eu podia ter feito isso, porque eu podia ter feito todo o estudo mostrando as perguntas que motivaram isso, né? Falou sobre a diferença de se gloriar e se gloriar no Senhor. Parece ser simples, mas rende uma boa conversa. Não, de fato, a gente vê Paulo se gloriando no Senhor o tempo inteiro. Se tiver que me gloriar, que eu me glorie no Senhor. E cara, se gloriar nas tuas fraquezas, porque é nas tuas fraquezas que Deus se mostra. Então, tipo, cara, é uma coisa maravilhosa. É uma coisa de justamente essa ideia que o Tim Keller traz pra gente, de que a humildade não é tu pensar menos de ti, ou seja, tu dizer, eu sou ruim. Mas não, tu pensar menos em ti. Tu não faz porque tu é bom ou tu é ruim, tu faz porque tu tem que fazer. Em Mateus 6, a gente vê isso bem em Mateus 6, que Mateus 6 diz para nós que o que a nossa mão direita faz, a mão esquerda não veja. Ou seja, nós não devemos propagar as coisas que nós estamos fazendo. Isso nós estamos lendo em Mateus 6, nós estamos dentro do Sermão do Monte. Sim. Então ele fala pra gente o que a mão direita fizer, a mão esquerda não veja. Mas se a gente volta no 5:26, ele diz que as obras têm que ser manifestas. As nossas obras têm que ser manifestas. Não dá para esconder a luz. Isso, não podemos esconder, arrepia tudo. Não podemos esconder a luz debaixo de uma mesa. Olha o calvinista rodando. Então o interessante de ver é isso, a mão direita não pode ver o que a mão esquerda está fazendo, mas nós temos que fazer as obras manifestas. Não é as obras de Deus que tem que ser manifestas, é as nossas obras para gloriar a Deus. Então tudo que nós fizermos, isso é a diferença de se gloriar e de se gloriar em Deus. Nos gloriar em Deus é nós fazer as coisas para que Deus seja engrandecido. E para nos gloriar é nós fazer as coisas para que as pessoas nos reconheçam. Essa é a grande diferença, de se gloriar e se gloriar em Deus. Essa é a diferença. Toda a glória é para Deus e toda a glória para homens é vanglória. Isso eu acho que é o Hernandes Dias Lopes que fala. Acho que era isso. Eu vou aproveitar que eu descobri que eu posso fazer isso e vou... Peraí. A vaidade não está só na aparência. Eu vou botar o que a Cissa perguntou que me fez. Hoje Tá. Eu não vou ficar procurando a pergunta, senão vou... Tudo gloria a Deus? Não. Se gloriasse, a gente estaria bem. Se a gente conseguisse... A gente não é capaz de gloriar a Deus, como eu falei ali. A gente é incapaz de adorar a Deus. Não existe pereceu benigno na terra e não existe que seja capaz de se achegar a Ele. A gente não consegue gloriar a Deus. Glorificar a Deus, né? A gente não consegue dar glórias a Deus. Nós precisamos que o Espírito nos guie e nos transforme para conseguir glorificar a Deus com as nossas atitudes. Mas eu vou continuar aqui. Isso em Salmo 14 a gente vê, diz que Deus diz pra gente que Ele procurou na terra alguém que fosse capaz de louvá-lo e engrandecê-lo, e Ele viu que não existe nenhum. Então, na realidade, nada gloria a Deus. Nada gloria a Deus. Nada gloria a Deus. Só quem gloria a Deus é Ele mesmo, por intermédio de nós. Em Isaías fala, como o Diego colocou aqui, que nossas obras são como trapos de roupa suja. É exatamente isso. Tudo que o crente faz glória a Deus não glorifica a Deus. A gente só glorifica a Deus quando as nossas atitudes não são tomadas por nós, mas sim pelo Espírito Santo. Nós só glorificamos a Deus quando a gente abre mão de ser o que a gente faz, quando a gente deixa de ser a gente e se torna Cristo. É isso. A gente não é capaz de glorificar a Deus.
Tá, vou continuar aqui. Quando a gente quer ser admirado pelos outros, quando a nossa idolatria se torna algo que nós queremos que todos compartilhem conosco, isso vai se tornar uma vaidade. A nossa ilusão pode ser tão forte que muitas vezes a gente começa a perder a capacidade de perceber que é uma ilusão. A gente cria uma ilusão e começa a acreditar tanto nela, a ponto de que o jovem rico, reconhecendo que o ponto forte dele era seguir os mandamentos, ele apresentou os mandamentos como um fato, e quando Cristo abriu ali a guarda dele e foi lá naquele pontinho que ele estava escondendo, ele ficou muito frustrado, porque aquilo ali não era a realidade dele. A ganância dele não era algo que fazia parte de quem ele achava que era. Ele achava que ele era um cara que cumpria os mandamentos, era isso que ele era. E quando Cristo quebra a barreira da realidade dele, mostra pra ele a verdadeira natureza dele, aí ele se decepciona com Cristo e não com ele mesmo e vai embora. Porque se ele se decepcionasse consigo mesmo, ele se arrependeria e seguiria Cristo, né? A tristeza ainda é uma coisa que mostra que ele talvez até tivesse alguma salvação, né? Porque muitas vezes quando a nossa vaidade é, como é que fala? Derrubada, quando a nossa é contrariada. Quando alguém contraria a nossa vaidade, ao invés de ficarmos tristes, nós começamos a desprezar a pessoa, tratar a pessoa como um lixo e realmente pisar em cima da pessoa. A gente começa a ter ódio das pessoas que nos diminuem. Isso é muito complicado. A vaidade nos transforma em pessoas diferentes. Jogar LOL pra glória de Deus, amém. Vou fazer isso qualquer dia desses. Jogar LOL pra glória de Deus é difícil, gente. Nossa senhora, aquele jogo estressa. Enfim, tem uma pergunta da Cissa, essa que eu vi que tá aqui, daí eu vou botar. E essa é uma pergunta que eu achei muito interessante, ó. Essa pergunta aqui, ó. Você acredita que o pecado da vaidade pode gerar problemas psicológicos? Sim. Primeiro que, como a gente acabou de mostrar, facilmente a vaidade vai te gerar problemas relacionais. E a partir do momento que ela te gera problemas relacionais, ela começa a gerar problemas emocionais, e problemas emocionais podem gerar problemas espirituais, e problemas emocionais e espirituais começam a gerar problemas psicológicos. Muitas vezes pode gerar até problemas de saúde física mesmo. A gente já vê pessoas que em decorrência de problemas psicológicos ou emocionais acabam desenvolvendo problemas físicos de verdade, de saúde de verdade, que precisa de remédio químico ativo na mente, no corpo. Então a gente, sim, a idolatria e a vaidade, ela é capaz de, o narcisismo em si, a vaidade em si, ela é capaz de nos machucar a ponto de fazer a gente ter problemas não só psicológicos, mas em todas as áreas da nossa vida. Aí infla o ego, e aí chega um ponto que nem todo como é que eu posso dizer? Por mais que as pessoas te bajulem, ainda será insuficiente. Ou seja, mesmo que a pessoa comece a te elogiar, e mesmo assim aquilo vai se tornar insuficiente. Vai chegar um ponto, isso é viciante. Quanto mais, é que nem dinheiro, quanto mais tu tem, mais tu quer. Eu não consegui chegar nesse patamar ainda, né? Somatização, disse o menino. Oi? Somatização, ele disse. Isso, exatamente isso. Então tu vai querer cada vez mais, tu vai querer cada vez mais, tu vai querer cada vez mais. Então assim, hoje eu, por exemplo, tu abre uma igreja, vamos fazer uma suposição, tu abre uma igreja, tem 10 pessoas, tu vai querer ir para 20. Se tiver 20, tu vai querer ir para 40. Tu vai 40, tu vai querer ir para 100. E eu não estou falando isso de a gente estar buscando pessoas para reino. Eu estou falando isso de estar buscando membros. Membro não é nem membros para a igreja. Nós estamos, eu acho que é membros para a igreja. Não é salvos para Cristo. É pessoas querendo encher igrejas. Pessoas enchendo bancos de, igrejas cheias de homens vazios. E aí isso que acontece. Aí quando as pessoas homens vazios,
como a gente viu ali, qualquer coisa vazia é vaidade. É exatamente isso. Homens vaidosos de uma igreja vaidosa. Aí eu vejo pessoas reclamando, hoje eu vejo no Facebook ou em qualquer lugar, pessoas falando, os pastores hoje, existem muitos pastores que são lobo. Só existe pastor lobo porque existe um monte de bode que correndo atrás desses lobos. Opa, eles disseram que tu que escreveu Ego Transformado, não foi Tim Keller. Não, tô copiando. Aqui, ó, o Vinicius comentou que quando o conteúdo recalcado do inconsciente não consegue ser esvaído, ele se transforma em sintomas na nossa vida. Isso, exatamente isso. No momento que aquilo já não está mais me satisfazendo, ou seja... Mas tá proibido falar de Freud na frente É que nem droga, tá? É que nem droga. E tu tem que ir aumentando cada vez mais a dose para... não estou falando droga ilícita, estou falando de droga lícita. Sim. Por exemplo, uma pessoa toma um comprimido para dormir... A mãe às vezes tem que aumentar a dose. Por exemplo, eu tenho, vamos supor, amitriptilina, né? 25 miligramas tu começa, daí daqui a pouco tu vai ter que passar para 50, daqui a pouco tu vai ter que passar para 100, tu vai ter que passar para 200 e aí acontece a morte por overdose de drogas. Não que a pessoa ela quis se matar e não que ela seja viciada em drogas, mas é que como ela não conseguia dormir, ela toma uma superdosagem e morre. E isso acontece exatamente na vaidade. No momento que as pessoas param de... nem param. Quando elas estão me elogiando não suficientemente para o meu gosto, eu caio na depressão, e aí começa a dar todos os problemas. Vini Onícios. É assim que fala o nick dele, não é Vini Onícios. É Vini Onícios. Tá proibido falar de Freud. É isso. Os Arrais também. Pode falar dos Arrais, tem algumas músicas legais deles. Mas não muito também. Ixi, caiu. Mas Freud tá proibido. Enfim, daí a gente falou da egolatria, que é a idolatria de si mesmo, mas existem as idolatrias a outras coisas que também podem ser vaidade, tá? Aí, essa parte foi inspirada numa pergunta do Patrick. A parte da egolatria foi inspirada numa pergunta da Cissa. E essa aqui, ó. Opa! Mostrei o pai ali sem querer, quase. Não, é que virou a câmera. Deu. É que o tripé tá meio zoado, mas tá tudo bem. A pergunta do Patrick, ela fala justamente sobre idolatria, né? E eu falei E, tipo, apesar de geralmente Oxe, eu esqueci a palavra, velho. Vaidade, tá escrito aqui. Apesar de que frequentemente a vaidade é associada com coisas... pra mim... a gente pode considerar vaidade tudo que não é eterno. É isso que a gente... isso que a gente acredita. Okay? Esse é o que o MacArthur fala. Esse é um MacArthur fala... MacArthur, isso é. A gente consegue perceber que tudo que não vem de Deus, não é pra Deus, não é por Deus, tudo que não é eterno é vaidade. Ele escreveu errado, gente. É idolatria do corretor. Né? Se ele não idolatrasse o corretor, ele ia conseguir escrever direito. Quando a gente considera, a gente entende que qualquer coisa que não provém de Deus é uma vaidade, porque ela não é eterna, nós começamos a entender que qualquer idolatria pode ser uma vaidade, pode se tornar uma vaidade. E é justamente o fato de querer ser, de gloriar e de querer gloriar algo em grupo, algo que tu acredita. Eu acho até um ponto meio assim, a vaidade te leva à idolatria. Eu acho que é muito difícil de tu decidir, de tu perceber o que leva o quê. Eu acho que pode ter os dois caminhos. Mas assim, E, por exemplo, a gente vê o sábio dizendo, o sábio assim, vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Eu fiz tudo que eu quis. Tem uma hora que ele diz assim, eu fiz tudo que eu podia debaixo do sol. E agora que eu chego lá no 12, né, Eclesiastes 12, ele disse, agora eu chego e estou chegando no fim da vida e vi que tudo que eu fiz, tudo é vaidade. Nada vale a pena. Tudo que valia a pena é eu ter servido a Deus, desde de tudo que eu fiz.
por exemplo, construir casa, ele construiu o templo, ele construiu... Cara, e isso ele está falando que isso tudo é vaidade. Ele construiu o templo, ele teve as mulheres que teve, ele construiu os palácios. O pai e o Patrick estão juntos ali, ó. Então, tudo que ele fez, ele chega no fim da vida e vê que é vaidade. Diz, cara, a única coisa que eu devia ter feito a minha vida inteira é ter servido a Deus. Entende? Hoje nós, por exemplo, aí tem só jovens quase falando, né? Aí vocês, por exemplo, tá todo mundo estudando, tá todo mundo indo para a faculdade, tá todo mundo fazendo... isso te lembra que uma vez tu falou a respeito de uma pregação desse agora que tu não tá muito afim dele, lá da IBAB lá? Não fala. E a pregação dele, ela falava exatamente a respeito disso. Nós, agora todo mundo sabe que eu vou... Tudo que nós fizemos teria que ser para a honra e para a glória de Deus. Ou seja, quando tu trabalhar, seja para a honra e para a glória de Deus. Quando tu comprar uma comida no mercado, a gente vai fazer para fazer um almoço gostoso para o nosso cônjuge, para nossos filhos, para os nossos pais, para nós poder engrandecer a Deus. Tudo isso seja de louvor e engrandecimento a Deus. Agora, no momento que nós estamos fazendo, vou fazer uma comida porque eu quero satisfazer a minha vontade. Isso é idolatria. Isso é vaidade. Tudo que eu fizer para satisfazer o meu eu, isso é vaidade. Então, a Ingrid perguntou se as pessoas que vão na igreja e não se firmam, elas estão sendo vaidosas, egocêntricas, porque eu já vi muitas pessoas saírem de igrejas por não se sentirem bajuladas por pastores. E esse exemplo que tu deu, com certeza, mas existem exemplos mais tranquilos que são também. Por exemplo, uma pessoa que vai na igreja e que ela é incapaz de reconhecer erro e tudo que ela tem de divergência com a igreja, ela entende que a igreja está errada e que se a igreja não muda, ela fica chateada com a igreja e muda de igreja. Pessoa Isso. que qualquer coisa que discordância ou pessoas dentro da igreja que ela não vai muito com a cara, tá mudando de igreja, isso tudo é vaidade. Isso tudo é tu considerar que a tua vontade, o teu desejo, o teu bem-estar e o teu conforto são mais importantes do que o corpo de Cristo, a mente de Cristo, a vontade de Cristo. Tu trocar uma igreja por causa que ela tem ar-condicionado, isso é vaidade. A minha igreja não tem ar-condicionado, do lado tem ar-condicionado, eu vou lá porque lá eu vou estar melhor, isso é vaidade. Agora me escapou, segue aí, me escapou. Tá, eu vou tentar terminar aqui, o pai tá muito falante hoje. Daí eu coloquei aqui, a gente pode idolatrar o sexo, a gente pode idolatrar os astros, a gente pode idolatrar colégios filosóficos, teologias, a gente pode idolatrar tantas coisas e a gente acaba... E essas coisas podem ou não carregar traços da vaidade, tá? O desprezo pelo que é eterno e que vem de Deus, tudo aquilo que te consome, que consome teu tempo, consome a tua saúde e não te entrega nada de volta. Isso é vaidade. A vaidade é tudo aquilo que te consome e não te dá nada em troca. O problema da vaidade é que... Nada eterno, né? Isso, não te dá nada eterno de volta. Ela te consome por toda a eternidade. Tudo que ela te dá é mais demanda. A vaidade te dá mais demanda. É só isso que ela vai te dar. Porque, como a gente falou, quando tu é vaidoso e tu quer reconhecimento, tu vai buscar reconhecimento. E quando tu buscar reconhecimento, tu vai perceber que tu precisa de mais reconhecimento. Então tudo que a vaidade te dá é mais demanda. Tudo que a idolatria te dá é mais demanda. Porque quando tu satisfaz o Deus que tu criou, ele vai querer mais coisas. Então tudo isso, tudo que faz parte dessa vaidade, tudo que faz parte dessas coisas terrenas, elas são de fato uma vaidade extrema que consome quem nós somos, consome nosso bem-estar, consome a nossa vida e não nos entrega nada de volta, senão mais demanda e mais demanda e mais Vemos demanda. isso dentro da igreja, né? Vemos isso dentro da igreja. Vamos lá, a pessoa entra na igreja e ela quer se tornar auxiliar, depois de auxiliar ela quer se tornar diácono, depois de diácono ela quer se tornar presbítero, quer se tornar pastor, ou seja, ela está querendo, ela não está querendo crescer em Cristo, ela está querendo crescer na igreja, ou seja, vaidade, tudo é vaidade. Então lá de novo, lá cai lá no sábio de novo, vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Mano, beber uma coquinha agradecendo a Deus por ter uma coquinha pra beber e orando pra que eu possa ajudar alguém a ter uma assim também. Ou doar um pedaço dessa coca aí, né, chefe? Eles estão falando que a gente é muito privilegiado por poder
ir numa igreja sem ar-condicionado, porque pra eles não dá. A metade aqui é carioca, eles disseram que não tem como. Disseram que lá não é vaidade, lá é saúde. A questão de saúde pública, o ar-condicionado. Mas há 50 anos atrás não tinha, e eles iam. Por exemplo, olha, o Billy Graham teve no Maracanã e botou cara, eu acho que foi 200 mil pessoas no Maracanã. E pregou lá para 200 mil pessoas e milhares de pessoas se converteram. E aí hoje essa é a diferença hoje de Billy Graham para os pregadores de hoje. Antigamente Billy Graham pregava e as pessoas mudavam. Hoje os pastores pregam e eles mudam, mas mudam de igreja. Não mudam mais a vida, mas mudam de igreja. Coca-Cola é o diabo, isso aí, verdade. Enfim, voltando ao Salmo. Literalmente a gente estava conversando sobre o que é vaidade, né? Agora vamos voltar pro Salmo, que a gente parou no começo, na primeira parte do Salmo. Vaidade para o pregador é tudo aquilo que é fútil e sem valor. E para o salmista, qualquer coisa que não seja centrada em Deus é fútil e sem valor. Ou seja, o salmista considera que coisas fúteis e sem valor são vaidade, e ele considera que qualquer coisa que não seja de Deus é fútil e sem valor. Ou seja, qualquer coisa que não venha de Deus é vaidade. É disso que o salmista está pedindo que os olhos dele sejam desviados. Ele está falando para Cristo. E isso eu não preciso desse versículo para dizer, eu posso usar os versículos anteriores. Ele considera que a vida dele tem sido um caminho, e quando ele está nesse caminho, nessa peregrinação que ele citou lá pelo versículo 20, ele fala que durante essa peregrinação ele precisa de ajuda de Deus para manter os olhos firmes no horizonte, porque a vaidade, as coisas ao redor do caminho ficam chamando a atenção, fica puxando, chamando a atenção das pessoas, fica puxando a atenção das pessoas para elas, tirando a visão do horizonte que é Cristo. E é justamente dessas coisas que o salmista pede para que a visão dele seja tirada, seja desviada. Ele quer justamente que Cristo capacite ele de manter os olhos fixos no horizonte que é Cristo. Cristo fala, né, na passagem lá das sementes, né, que caiu no meio dos espinhos, ou seja, as coisas do mundo tiram a atenção, desfocam a gente de Deus, né? O pai falando aqui que o Billy Graham ele usava o calor a favor dele, dizia que se aqui tá quente, imagina no inferno. No inferno os caras já têm até a temperatura do inferno, é 17 mil graus lá, os caras já fizeram até a medida. Não sei onde é que eles foram fazer a medida, mas... No inferno? Foram com coisinha do Covid, mediram a distância. Enfim, aí a gente tem a segunda parte do versículo, né, pra gente lembrar aqui, o versículo fala... desvia os meus olhos da vaidade. Eu vou ler, senão eu não vou lembrar o versículo certinho. Desvia os meus olhos para que não vejam a vaidade, e vivifica-me no teu caminho. E aí essa segunda parte, né, do vivifica-me, a gente entendeu o que é desviar os olhos para que eles não vejam a vaidade. O que ele quer dizer com vivifica-me no teu caminho. E aqui, ó, vamos lá. Eu não tô falando disso à toa. Peraí. Essa pergunta que apareceu aqui agora é aquela que você já estava falando, né? A respeito de se gloriar no Senhor, né? Não sei. Fala sobre a diferença entre se gloriar e gloriar no Senhor. Parece ser simples, mas rende uma boa conversa. Não, isso aí faz tempo já. É o que nós estamos falando naquela hora, né? Sim. Que apareceu agora. Tá. Assim, o Sama perguntou isso, né? Ele perguntou sobre vivificar. E aí eu quis primeiro trazer o que é o vivificar, né? Porque hoje em dia vivificar é uma palavra muito utilizada, muito vista por aí, mas ela é muito falada e pouco entendida. Que nem muitas coisas na Bíblia ultimamente. O real significado e entendimento dela é vivificar significa dar vida. E quando a gente entende o significado dessa palavra, o versículo se torna muito maior do que ele já é. Primeiro, a gente precisa entender como que tem funcionado os versículos até aqui. São duas frases e geralmente elas conversam umas com as outras. Geralmente uma resposta à outra, complementos da outra. E quando a gente entende que ele cita na primeira parte do versículo a vaidade como algo que ele quer fugir e o vivificar como uma resposta, ele está dizendo que o dar vida é uma resposta à vaidade. Então a gente entende justamente que a vaidade é dar glória e seguir e adorar uma não-vida. É seguir uma não-vida. Essa não-vida que a gente tem vivido
é justamente aquilo que a vaidade valoriza e se importa. Quando a gente fala sobre vivificar, nós queremos dizer dar vida e uma vida que não é vaidosa, no sentido de que ela não termina aqui. Ela é uma vida eterna, né? É o que fala em Romanos 6, que nós temos que morrer a morte de Cristo para viver a ressurreição dele. Ressurgir na ressurreição dele. Exatamente isso, nós temos que morrer. Quem não morrer não é digno de mim. Então o problema é que nós somos tão vaidosos que nós não queremos morrer. Nós queremos viver. E a luta é constante e diária da gente querer viver e não deixar Cristo viver. Entender isso é entender que a gente não possui vida em nós, e uma vida verdadeira em nós, né? E que enquanto a gente está se empenhando para viver ela, estamos simplesmente nos negando a ter vida. É justamente uma questão de se entregar e buscar em todo tempo a nossa própria morte, de lutar pela nossa própria morte e de amar a nossa própria morte, de se agarrar a ela. Quando a gente entende que a gente não tem vida e que o conceito de vaidade é se doar, de idolatria e de vaidade, é se entregar por alguma coisa, dar a tua vida por alguma coisa, é tu entender que tu não tem nada e tu tá seguindo algo que te cobra tudo, sabe? Isso é uma coisa muito pesada. Tu não tem nada, mas eles te pedem tudo, sabe? Eles te pedem tudo que tu já não tem. Quando a gente nega a vida que a gente tem e abandonamos todas as vaidades em nome de Cristo, somos vivificados pelo Espírito e recebemos uma vida que não tínhamos. É bem simples a diferença entre seguir a Deus e seguir a ídolos do mundo. Porque os ídolos do mundo, eles te cobram uma vida que tu já não tem, enquanto Cristo te oferece uma vida que tu não tem. Não tem como tu entregar algo que tu não tem. O que os ídolos te cobram é justamente o teu tempo, que é a única coisa que te resta até a tua morte. O que Cristo faz é te oferecer uma vida durante esse tempo, para que tu não seja preso a esse tempo. Para que tu não termine com essa morte, mas que tu viva uma vida verdadeira. Tu viva a vida dele, sabe? A idolatria consiste em acreditar que temos que entregar as nossas vidas para algo, para termos algum propósito ou sentido. Enquanto ser cristão é entender que não há nada que possamos entregar, mas devemos buscar receber vida por meio da palavra de Deus. No Salmo 119, lá no versículo 40, fala que o que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. Então a gente vai estudar ele daqui a umas 13 semanas aproximadamente, e é justamente esse conceito de que a palavra de Deus nos vivifica. A palavra de Deus é Cristo. E é esse dar vida que é a grande diferença. Porque enquanto nós estamos nos entregando a nossa vida sem ter ela, nós estamos Deus está nos oferecendo uma vida que nós não temos e nós temos recusado ela todos os dias, sabe? A resposta humana é a idolatria e a autossuficiência, enquanto a resposta cristã é nos humilhar e reconhecer dependência. Mais uma vez, como sempre, a gente falando sobre dependência aqui, a gente falando sobre idolatria aqui, e a gente até falou sobre o senso de justiça, que é quando as pessoas não concordam contigo na tua idolatria. Tudo isso, esses assuntos recorrentes aqui, eles não são recorrentes à toa. Eles são recorrentes porque são frutos, os principais frutos da nossa queda. A autossuficiência é um dos principais frutos da nossa queda. E não só fruto, como também a causa, né? A tentativa de ser autossuficiente, de se chegar no nível de Deus, a vaidade e a idolatria e a egolatria são justamente partes do nosso... partes do que geraram o nosso pecado, que hoje geraram mais pecados ainda relacionados a isso também, sabe? Por isso que nós temos que ter muito cuidado com tudo que nós temos feito, sabe? A gente tem idolatrado a nós mesmos e essa idolatria é a mais perigosa que existe. Nós não temos só nos contentado em nos idolatrar, mas nós temos buscado fazer com que as outras pessoas nos idolatrem também. E é aí que nós caímos na vaidade. Quando nós queremos que os outros nos idolatrem tanto quanto nós nos idolatramos. Quando nós ficamos chateados, como o jovem rico ficou com Cristo. Quando as pessoas não conseguem enxergar em nós aquilo que nós queremos que seja visto. Como os fariseus faziam, por serem hipócritas. A hipocrisia é um indício de vaidade.
O ficar chateado com críticas é uma... Não ficar chateado de, tipo, se arrepender e ficar triste por errar, mas o não aceitar críticas construtivas, não aceitar ideias, não aceitar argumentos, não aceitar mudanças, isso tudo é indício de vaidade. Tudo isso é indício de vaidade. E para combater a carne em nós, que quer entregar as nossas vidas para o primeiro ídolo que aparecer na nossa frente, a gente precisa reconhecer que não temos vida para entregar. Porque quando a gente entender que não temos vida para entregar, nós não vamos entregar a vida para nada. Nós simplesmente clamaremos, vivifica-me, Deus, como fez o salmista aqui. E a minha oração nessa noite é justamente essa, que o Senhor nosso Deus nos mostre o vazio e a morte que temos vivido, nos faça reconhecer a nossa verdadeira situação sem ilusões ou enfeites vãos, que possamos reconhecer a nossa insuficiência e clamar por vida, uma vida verdadeira, que só há nele e na sua palavra, que possamos reconhecer a vida que vem dele, porque ela é a única resposta para a vida que se esvai de nós. Amém. Eu fiz um poeminha no final ali, a oração foi um poeminha. Mas é isso, gente. A vanglória é um grande indício da nossa... O que aconteceu, gente? Por que vocês estão falando? Eu tava aqui encerrando o negócio e vocês desviando aí, mano. Pelo amor de Deus. Ó, o ego te faz te amar demais ou te odiar. Em ambos os casos, nós nos colocamos no centro. Sim, aí ego transformado de novo, né? Ego transformado... Talvez a gente possa... Esse mês fazer uma... Se eu for sortear algum livro, eu vou sortear ego transformado, talvez. Por causa dessa live aqui. Porque essa live aqui foi muito ego transformado. E é isso, gente. Não sei se vocês têm perguntas, se vocês têm alguma coisa. Se o pai quer comentar alguma coisa. De boa, já falei demais. Jean quer comentar alguma coisa? O menino é tão inteligente que tava na sala. Não, eu fico pensando muito e esqueço de falar às vezes. Foi mal, gente. Cara, é isso, sabe? A gente precisa muito colocar em prática esse entendimento de que nós não temos vida em nós. Porque se a gente simplesmente viver a nossa vida acreditando que nós temos vida, a gente vai entregar essa vida pro primeiro maluco que aparecer na nossa frente, sabe? Pro primeira pessoa, primeiro esporte, primeiro carro, emprego, filosofia, teologia que aparecer na nossa frente. Enquanto nós cremos que nós temos vida, que nós temos conhecimento, que nós temos qualquer coisa, nós vamos entregar essas coisas a deuses. Mas quando a gente entender que nós não temos nada, aí a gente vai estar disponível para receber coisas de Deus. Nenhum ídolo nos entrega nada. Todos os ídolos nos exigem coisas. Deus nos oferece tudo. Inclusive a capacidade de glorificar Ele, como o Vini comentou, né? Nós não somos capazes de glorificar Ele, mas Ele nos entrega essa capacidade. Ele nos faz capazes de entregar coisas a Ele. Nós não podemos entregar nada para Deus que seja nosso. Nós só podemos devolver para Deus tudo aquilo que Ele nos der como dom pela graça dEle, sabe? E isso é maravilhoso. O entendimento disso. Essa sabedoria que tá tão óbvia na palavra, mas que é tão difícil de viver. E que eu sei que é difícil, eu não estou falando aqui como uma pessoa que tem vivido essas coisas e que quer ensinar vocês a viver que nem eu. Eu estou falando isso como uma pessoa que tem buscado viver essas coisas e tem fracassado todos os dias. Mas que tem levantado porque sei que eu sou depravado e eu sei que a força não vem de mim. E eu sei que um dia Cristo vai me usar, não para que eu seja grande, não para que eu seja glorificado, mas para que Ele seja glorificado em mim. Porque embora nós não possamos glorificar a Deus, Deus é muito capaz e muito eficiente em usar a gente para a própria honra e para a própria glória. E é isso que Ele faz. A palavra de Deus nos diz que todo esse plano dele é para que Ele seja glorificado, para que Ele seja engrandecido, para que o nome dele seja louvado. E é isso que nós fazemos. Louvamos o nome dele, porque Ele nos criou, porque Ele nos deu tudo que temos e tudo que somos, sabe? Isso é maravilhoso. Isso é o prazer e o descanso que nós encontramos na depravação e na expiação de Cristo. Porque não existe conforto em ter que entregar tudo que nós temos. Existe conforto em receber do nosso Criador tudo e devolver para Ele em gratidão. E o legal é que quando a gente consegue entender que tem uma versão que diz assim, e a todos quantos creram, Ele deu-lhes o poder de se tornar filho de Deus.
é um poder, né? Esse é um poder. Deus nos dá o poder de ser filho dele, porque se ele não desse esse poder, jamais nós conseguiríamos chegar a lugar nenhum. E mesmo a certeza, isso é muito interessante, a certeza da salvação que nós temos, não porque nós somos bons, não porque nós temos condição, mas porque Cristo levou na cruz, com a palavra de Deus para nós, ele cravou na cruz a cédula que me condenava. Ele cravou lá e me libertou. Então é isso que nós temos que ter em mente. É Cristo que nós temos que ter em mente. No momento que nós começar a viver dessa forma, que Deus é o Todo-Poderoso e que Ele pode todas as coisas, a vaidade vai sair da nossa vida. Nós não vamos ser mais vaidosos, porque nós não vamos querer mais nada. Quando alguém vem nos dar alguma coisa, nós vamos... Essa honra e essa glória é para Cristo, não para nós. Amém. A Cissa comentou aqui que Léo, amo você e sua amizade. Você é um presente de Deus pra gente. Louvado seja Ele por tua vida. Amém. Seja pela tua também. A Cissa é uma pessoa muito top. Inclusive, metade do roteiro do estudo foi feito em cima de perguntas da Cissa. Gente, agradeço a ela, ficou bom. Cara, isso foi muito bom, isso é muito interessante, que todos participem, isso é muito interessante, cara, isso é maravilhoso. É isso que eu queria desde o início, quando eu fiz o Salmo 119, que nós começamos a fazer isso na igreja, né? Cara, eu gostei muito de fazer, já preparar o estudo em cima das perguntas deles, e não fazer um texto meu e responder pergunta deles. A ideia, quando eu comecei o Salmo 119, quando eu comecei a fazer o Sermão do Monte, era uma interação. Não é uma pessoa pregando para alguém, para alguns, mas é pessoas conversando a respeito de um assunto. Isso é maravilhoso. Por quê? Porque todo mundo aprende, os dois lados aprendem. O problema é que quando a gente começa a acreditar que aquele cara lá na frente, ou o cara que está do lado de cada câmera, tem a razão, nós deixamos de ser, nós começamos a ser idólatras. Acreditar que aquele lá sabe mais do que eu. Não, nenhum de nós sabe mais que ninguém. Cada um aprende com o outro. Eu aprendo com o meu neto que tem 5 anos. Então nós aprendemos. A vida em sociedade é isso, é viver aprendendo um com o outro, servindo um ao outro e amando um ao outro. Amém. O Patrick disse: os que se entregam à vã idolatria não reconhecem a misericórdia de Deus. Exatamente. O mundo está condicionado a pensar que o que recebemos é por mérito. Notas boas vêm com esforço, o salário vem com o suor do trabalho. E Cristo vira tudo de cabeça para baixo. Isso eu falo bastante quando a palavra de Deus fala para nós a respeito de paganismo, né? Que às vezes as pessoas usam o paganismo só como pessoa que não é batizada na igreja a qual está. Por exemplo, eu sou católico e eu não estou batizado na igreja católica, eu sou pagão. Eu estou na igreja evangélica, eu sou pagão. Uma das formas que fala a respeito de paganismo é isso. Ou seja, a paga, o pagão é aquele que recebe a paga pelo que fez. Então, por exemplo, eu trabalhei um mês inteiro, chega no fim do mês, eu sou merecedor do meu salário. E eu fiz tal coisa para minha esposa, eu sou merecedor de tal coisa. E nós temos isso na nossa vida inteira. Então nós achamos que se eu fizer tal coisa... A gente volta para aquilo que eu falei na última live do ano, sobre criar expectativas em cima dos nossos planos, né? Em cima do que eu posso. E do quão idólatra é criar expectativa. Cara, muito bom, muito bom. Como a Bíblia em si se conecta e se completa, né, cara? É lindo. Bando de besta, aqui no Pará tá frio. A Cissa disse que no Pará tá frio. Eu acredito que tá frio no Pará. Aqui já teve mais quente, hein? Frio no Pará, 26 graus. Cara, 26 graus é muito quente, mano. Que isso? 26 graus é quente, gente, pelo amor de Deus. Convenhamos, eu sou sulista mesmo. Chicamaro, glória a Deus por isso. Bora geral pra Igreja do Sombra. Quem é a Igreja do Sombra? Quem é Sombra? Sombra é o pai? É um outro nome pra voz? Quem é Sombra? Eu não sei quem é Sombra. Me perdi nesse meme aí, eu me perdi. Mas o Léo sabe mais que eu sim, não é idolatria, é fato. Não sabe nada. Pô, tá, ele é muito mais que eu, mano. Fazer um congresso. Bora fazer um congresso. Não, mas saber não é... Saber é bom. E que todos os dois vão se juntar.
Todos os dois. Por exemplo, se eu souber um pouquinho. Isso eu acho interessante, que ontem eu estava contando para um rapaz que quando o pastor teve aqui um pastor teve aqui na minha casa ontem e nós estávamos conversando. E disse, quando eu me converti a Cristo, eu saí a pregar nos hospitais. Eu não conhecia nada da palavra de Deus. Aí eu pensei, como é que eu vou pregar para alguém se eu não sei nada? Eu vou pregar para quem sabe menos que eu. E eu saí para os hospitais a pregar. Então fale da palavra de Deus. Ah, mas eu sei pouco. Fale para quem sabe menos. Tá em tempo e fora de tempo. Vamos pregar para todo mundo. Vamos falar de Deus. E ir embora. É falar de Deus. É isso, mano. Isso é uma coisa que é legal, cara. Esse negócio que o pai falou aí de pregar. Não dá pra pregar pra pastor, prega pra quem não sabe nada, cara. Se tu souber contar a história de Jonas, sai contando a história de Jonas pra quem não sabe. Aprende uma história, outra história amanhã e conta pra outras pessoas. Gente que não sabe nada tem um monte por aí. E se as pessoas não sabem nada e a gente sabe um pouquinho, esse um pouquinho já é o suficiente pra gente sair e evangelizar. Pregar o evangelho pra toda criatura. Certo? Fazer a nossa parte nessa obra aí. Amém. É isso, gente. Eu acho que a gente fez 1h20 de live, porque a gente começou 5 minutos mais cedo hoje. Então, acho que vai ser isso por hoje. Eu achei que eu não ia conseguir terminar, mas consegui terminar. Semana que vem eu vou fazer de novo. Talvez eu tente fazer antes de terça pra ter mais tempo. Foi meio corrido fazer esse estudo, porque eu deixei pra fazer as perguntas ontem. Vou tentar fazer mais cedo, justamente pra gente conseguir planejar melhor, pra conseguir planejar melhor as respostas e ficar um pouquinho mais fluido. Porque agora tá falando, outros que assombra eu mesmo. A partir de fevereiro, nós estamos agora, a partir de fevereiro nós vamos voltar com as lives do Salmo do Sermão do Monte, mas daí vai ser nas quinta-feiras, vai ser uma quinta-feira sim, uma quinta não. Aí nós vamos continuar com as lives de quarta aqui e a live de quinta vai ser na igreja. O Sermão do Monte vai pra quinta. É isso, gente. Muito obrigado, vocês são top. Muito obrigado pela presença de todo mundo aqui. Quer fazer uma oração para encerrar? Vamos fazer, vamos orar. Paizinho querido, queremos erguer a nossa oração à tua presença mais uma vez, te agradecendo por tu ter colocado, Senhor, em nosso coração a tua paz, por tu ter colocado em nosso coração a tua salvação, por tu ter colocado em nós, Senhor, o desejo de te adorar e te amar. Não perdoa, Senhor, que nós nos desviemos disso, mas que nós possamos cada dia mais nos agarrar, Senhor, com todas as nossas forças nisso. Dai-nos condição de crescer, de cada vez mais ir para a tua presença, que nós possamos orar e bendizer a teu santo nome todos os dias, que nós sejamos espelhos que reflitam a tua glória, que nós possamos ser pessoas que aonde as pessoas vejam Cristo em nossas vidas, que nós sejamos homens verdadeiros adoradores de Cristo, porque é isso que a palavra de Deus diz para nós, que o que importa é que nós sejamos verdadeiros adoradores, mas isso, Senhor, somente com a tua santa e maravilhosa vontade. E obrigado por um dia tu ter nos chamado, porque nós não somos dignos, Senhor, e tu nos amou, nós ainda pecadores. Muito obrigado por isso, muito obrigado pela minha família que tu tem cuidado, muito obrigado por tu ter dado sede e fome de justiça aos meus familiares, às pessoas que estão na minha volta. Muito obrigado, Senhor, por tu ter me tirado de um lago de pecados, de um charco de lodo, Senhor, e ter me transformado numa pessoa a qual tu queres. Muito obrigado, Senhor. Não deixe que nunca, Senhor, eu venha me esquecer e voltar atrás e comer o vômito, como a tua palavra diz, mas que eu possa cada dia mais crescer na tua presença e na tua palavra. Opera, Senhor, em todos esses jovens que estão participando dessas lives, que eles possam, Senhor, estar cada vez mais crescendo em sabedoria, Senhor, cada vez mais crescendo em conhecimento da tua palavra, e assim, Senhor, tu possa fazer com que esse país se transforme por intermédio dessas pessoas, e assim, Senhor, cresça o teu santo nome e seja glorificado. Por tudo eu te agradeço e entrego a nossa vida, o restante da semana. Não deixe faltar o pão de cada dia em nenhum lar aqui representado, e nem, Senhor, a paz nos lares. Muito obrigado por tudo, eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. É isso, gente. Amém. Valeu. Até semana que vem. Eita, eu esqueci como é que encerra lá, gente. Peraí. Gente, mudou.